Livro de Salvador Gentili, Senzala. Capítulo 4. Os caminhos da intriga. Era fevereiro. A família Souza, com o perpassar dos dias, vencera a crise da ausência do chefe. Poucas coisas mudaram na fazenda, graças ao espírito de disciplina que fora implantado pelo coronel, de tal sorte que, acostumados todos ao cumprimento rotineiro do dever, os serviços quase não sofreram solução de continuidade. Os dias de tristeza e de saudades foram se deixando banhar pelo sol da realidade, e onde medravam os espinhos do desconsolo, já começavam a florir as rosas da conformação. Cidália partira para o colégio em São Paulo e Alberto retomara, formado em Direito. Renunciando aos seus planos de realizações pessoais, o rapaz assumiu o lugar do pai, descansando dos ombros da genitora as graves responsabilidades da gestão dos negócios. Alberto unira-se ao irmão e junto a ele ia se inteirando de todas as exigências do serviço administrativo. Graças à cultura que absorvera na escola e ao trato com o mundo exterior, fácil lhe foi entrosar-se no trabalho. Arrimara-se no fiel capataz Romualdo e recebera dele todas as informações acerca dos problemas que envolviam a produção da herdade e as relações com o pessoal que lhe servia nos mistérios do campo. Não teve maiores dificuldades também para pôr-se a par das particularidades superiores dos negócios. Dona Maria Cristina, aliviada, entregou-lhe todos os documentos do pai de maneira que rapidamente fez funcionar a máquina financeira da fazenda, algo emperrada, pois dependente da atuação da genitora, que não estava acostumada a manobrá-la. Tudo ia bem. Os escravos olhavam com simpatia o novo dirigente, tributando-lhe o mesmo respeito e a mesma consideração que devotavam ao genitor, recebendo dele espontaneamente as mesmas regalias e assistência que sempre tiveram. Isso, no entanto, não agradava ao barão Macedo, orgulhoso latifundiário e escravocrata que lhe compartilhava a vizinhança. O barão havia tentado por todos os meios demover o coronel Souza dos seus propósitos de liberalidade com os cativos. Sua fazenda tinha centenas de escravos e, no seu entender, a conduta de Souza, nesse particular, era um mau exemplo que incitava os escravos dos outros senhores à revolta. De fato, os negros que lhe enchiam as senzalas infectas, onde viviam como animais, eram constantes, amotinados, prontos para a fuga à mínima invigilância dos truculentos capatazes, zelosos na aplicação da chibata que zurzia o dia todo. O rendimento dos seus negros era escasso, porquanto na improdutividade tinham chance de vingar os maus tratos. No entanto, dada a rotina dos castigos imperantes em todas as fazendas, o seu insucesso e os seus problemas com os cativos eram debitados à conta do mau exemplo do vizinho. Desde há muito, em razão disso, cortara relações com Souza. Com a chegada de Alberto, jovem ainda refinado pela vida da cidade, o barão vislumbrou a oportunidade de convencê-lo a ajustar-se aos padrões escravocratas. Encontrando-o certo dia, por acaso, na divisa das duas propriedades, cumprimentou-o entusiasticamente, procurando envolvê-lo nas malhas
de uma falsa amizade, desmanchando-se na reverência aos dotes do rapaz, ao brilho da sua inteligência. Ao despedirem-se, convidou-o para o jantar na tarde do dia seguinte em sua casa, onde, disse ele, sentir-se-ia honrado em recebê-lo. Alberto deixou-se enredar pelas palavras adocicadas do barão, simpatizou com ele e não teve dúvidas em aceitar o convite, o que fez de pronto e sem reservas. O barão exultou de aparente felicidade. Enfim, iria retomar o fio das suas antigas pretensões e contava com vencer Alberto, ganhando a batalha que fora obrigado a adiar sempre, dada a firmeza do coronel Souza, que nunca se deixara influenciar nos seus propósitos. Só a facilidade com que Alberto aquecera ao convite, argumentava para si mesmo, era indício alentador de que o filho de Souza não era um cabeça dura como o pai. Iria esperar ansioso pelo encontro. Alberto, por sua vez, em regressando ao lar, vinha intrigado pela circunstância de seu genitor nunca ter tido relações mais estreitas com o barão, homem de quem tivera boa impressão e que se evidenciava pelo fino trato. Ao chegar em casa, correu a dar à genitora a notícia do convite, a fim de abrir conversação acerca das relações do barão com sua família e se inteirar dos pormenores determinantes da distância com que sempre se houveram. Dona Maria Cristina ouviu a novidade com desagrado, sem nada, no entanto, deixar transparecer, para não magoar o filho entusiasmado com o convite. Mamãe, inquiriu ele, forçando uma definição. Por que nunca tivemos relações mais estreitas com o barão Macedo? Papai e ele tiveram algum problema que os manteve distanciados? Bem, meu filho, respondeu Dona Maria Cristina, nunca soube de nada grave entre seu pai e o barão. Apenas os dois tinham pontos de vista contrários com respeito à maneira de tratar os cativos. Seu pai, homem bom por natureza, desde o início, quando começamos a trabalhar nesta propriedade, tratou os escravos como pessoas humanas e, até certo ponto, amando-os como se fossem sua família. Acreditava na bondade humana e dizia com muita razão que, preto ou branco, o homem que se sente respeitado e reconhecido jamais se revoltará contra os seus benfeitores. Fazia os negros entenderem também que todos trabalhavam para todos e os recursos que o seu suor tirava da terra eram necessários não apenas aos seus senhores, mas também à sua própria mesa. Tinha capataz apenas em razão da organização dos serviços e distribuição das tarefas, porque seus servidores não necessitavam de vigilância. Punham amor em seu trabalho e as colheitas fartas lhes eram como uma bênção do céu e oportunidade de recompensar o patrão ao qual se sentiam extremamente devedores. O barão, porém, não pensava e nem agia assim e, consequentemente, não colhia os mesmos resultados que seu pai. Rematou Dona Maria Cristina, ansiosa para pôr termo à conversação. De fato, retrucou Alberto, papai sempre agiu sabiamente e, além das vantagens materiais, tornou-se um ídolo para essa pobre gente. Tenho a impressão, quando me olham, que procuram enxergar em mim a imagem de papai. Notei-me mesmo algumas vezes que, quando na conversação o nome de meu pai fora lembrado, encheram-se-lhe os olhos de lágrimas
e tenho a certeza, faziam muita força para evitar o pranto convulso. Devo preveni-lo, filho, que o barão fatalmente irá ferir o problema dos escravos. Aconselho-o a agir com cautela, disse a genitora com ternura, afastando-se em seguida para não alongar o assunto. Chegara a tarde do dia seguinte. Alberto, cerimoniosamente trajado, demandou a propriedade do barão Macedo. Recebido à porta pelo próprio barão, que o introduziu na casa, foi conduzido à sala de estar, onde desde logo entraram em animada palestra. O barão, velha raposa, acostumada a correr à frente dos caçadores, conduziu a matéria em torno da pessoa de Alberto. Fê-lo relatar até que o jantar fosse servido todas as suas peripécias e impressões na capital, cumulando-o de elogios e exclamações benevolentes, para que fosse se sentindo à vontade, confiando no anfitrião, dando margem a que este encaminhasse lentamente o assunto para o funil onde pretendia apertá-lo. Quando se sentiu amparado pela simpatia de Alberto, em pleno repasto, adentrou o tema sutilmente. Meu filho, a vida na cidade grande, ao contato com pessoas cultas e de fina educação, é uma bênção para o espírito. Todavia, aqui no meio do mato, cercado por essa horda de negros sujos e revoltados, que nada reconhecem e entendem somente o palavrear da chibata, a vida é muito dura e conduz a gente para a desilusão e a monotonia. Alberto percebeu de pronto a intenção de sondar-lhe o íntimo. Sentiu que o barão lhe procurava uma definição onde assentar suas bases e conduzir seus argumentos. Lembrou-se das palavras judiciosas de sua mãe e respondeu: Barão Macedo, tudo tem as suas compensações. A vida na cidade grande também é deteriorada. Os interesses subalternos presidem a todas as relações humanas. Em breve, a gente percebe que a hipocrisia está em todos os rostos, como uma segunda natureza puramente social. Aqui é tudo espontâneo, emerge de cada um como a água límpida da fonte e podemos beber das nossas amizades uma confiança tranquila. As palavras de Alberto caíram sobre o espírito do barão como um balde de água gelada, arrefecendo-lhe o entusiasmo que alimentava para a conquista dos seus propósitos. O moço que estava à sua frente sabia manejar as palavras. Sentiu-se encurralado como um cão vadio surpreendido a furtar a carne da mesa. Fez muito esforço para conter-se, experimentando medo de que o rubor lhe tivesse subido à face, traindo-lhe o desapontamento e a irritação interior. A maneira como o jovem desviara o curso da conversa e sua observação quanto à sinceridade das pessoas não lhe autorizavam continuar o assunto. Dona Margarida, a esposa do barão, que lhe conhecia os objetivos, interferiu no diálogo a fim de evitar que a conversação, dada a contrariedade que o marido experimentava, enveredasse por caminhos perigosos e viesse a degenerar-se como no passado já acontecera com o coronel Souza. Quanto aos amores, atalhou ela, como se saiu o nosso Alberto na capital? Deixou por lá alguma jovem suspirando pela sua volta? Não, dona Margarida, respondeu o rapaz respeitosamente. Meu tempo foi todo absorvido pelas exigências dos estudos. Para lhe ser honesto, preveni-me contra a contaminação de Cupido, a fim de que não sofresse prejuízo na minha carreira. Daqui para frente, entretanto,
Terei mais tranquilidade para isso e estou certo que, quando chegar a hora, tudo virá naturalmente. O jantar transcorreu dentro de um clima amigável e alegre, conduzida à conversação por Dona Margarida. Ao retornar para casa, Alberto deixou o barão frustrado nos seus propósitos e na contingência de aguardar uma melhor oportunidade, remoendo-se no clima de irritação próprio dos que não sabem perder. Mas o destino, sem que ninguém suspeitasse, estava conspirando a favor do velho barão e armando perigosa cilada para Alberto. Havia na fazenda do Souza, entre os cativos, um moço admirado por todos por suas qualidades de trabalhador devotado, amigo valoroso, de nome Juvenal. Ao início, por olhares distantes, depois pela conversação mais íntima, separados pela cerca de arame farpado e em momentos furtivos, o jovem se enamorara de uma escrava do barão Macedo, chamada Ismália. Haviam muitas jovens negras na fazenda, jovens e bonitas, no entanto, Juvenal deixara prender seu coração a um amor perigoso. Certa tarde, quando percorria os campos de trabalho, Romualdo surpreendeu-o conversando com a moça que, ao vê-lo, fugiu em desabalada carreira, como corça assustada pela proximidade do caçador. Juvenal disse bondosamente ao rapaz, a quem muito estimava: "Isso não é bom para nenhum dos nossos. Você está cansado de saber que o barão Macedo é nosso maior inimigo. Ele nunca abrirá mão dessa escrava para que ela se case com um desta fazenda, nem mesmo se você se sujeitar à sua escravidão. Vamos, meu rapaz, procure outros caminhos. Todos nós sempre encontramos entre as nossas moças, as nossas companheiras, e não conheço ninguém aqui que não seja feliz. Não brinque com o destino, pois onde você pensa encontrar felicidade, talvez lhe esteja reservado muito sofrimento." "Mas, Romualdo", atalhou o rapaz, "eu amo Ismália. Lutei muito contra isso. Contudo, ela não me sai do pensamento. Parece que uma força estranha me arrasta para ela. Sinto-me desesperado nos dias em que não posso vê-la. O que posso fazer?" "Esqueça", aconselhou Romualdo. "Melhor que você lute e sofra agora, quando tudo é fácil, do que quando sobrevierem as tempestades. Devo respeitar-lhe os sentimentos, mas aprendi com a vida que cada um de nós que já somos imensamente felizes com a dádiva de sermos quase livres, não deve esperar nada mais que a dura realidade lá de fora, para a qual somos coisas imprestáveis, nascidas para o cativeiro. Fora do nosso meio, ninguém nos reconhece o direito de pensar e de sentir. A um cão é dado partilhar o lar dos brancos, lamber-lhe as mãos e receber carinhos. A um negro, no entanto, nada mais se reconhece que o dever de trabalhar e apanhar. Aos porcos estão reservadas as sobras da mesa farta dos senhores. Aos negros, todavia, nada mais que rações exíguas e insípidas de comida ordinária. Não force, meu caro amigo, as portas da sua felicidade para que não encontre fora do castelo dos seus sonhos muitas lágrimas e humilhações. Eu proíbo que você torne a ver essa moça e fale com ela." O moço, que amava e respeitava muito a Romualdo, calou qualquer reclamação. Tomando suas ferramentas, lançou-se febrilmente ao trabalho, como a queimar todas as vibrações da sua inquietação. Em vão tentou Juvenal sufocar a sua paixão por Ismália.
Parecia-lhe que quanto mais buscava esquecê-la, mais sua imagem corporificava-se em seu pensamento. Transferido por Romualdo para outro setor de trabalho, evidentemente para ajudá-lo, evitando o encontro do jovem par, nem o sol causticante que lhe queimava o corpo seminu, banhado de suor, ardia tanto quanto as chamas do seu amor, exacerbado pela saudade. Queria ver Ismália, contudo, não ousava quebrar a ordem do capataz e amigo, a quem devotava um desmedido respeito. Mas sentia que precisava achar uma solução urgente antes que enlouquecesse e antes que Ismália, dada sua ausência, pudesse imaginar que o namorado não a queria mais. Jovem e inexperiente, não aprendera ainda que quando uma mulher ama verdadeiramente, a perenidade do seu amor não conhece desfalecimentos. Temia sem razão, também ele povoava os sonhos de Ismália, a quem a saudade torturava o coração. A jovem negra trabalhava o dia todo com o olhar a perscrutar furtivamente por entre os arames da cerca, os campos de trabalho das terras do Coronel Souza, em busca da silhueta encantada que lhe enchesse os olhos de alegria. Mas os dias passavam e, ao abandonar o serviço, lágrimas discretas corriam-lhe pelas faces negras como lavas que o sol da tarde coloria de vermelho. Francisco, que convivera com Juvenal desde os tenros anos, pois as idades quase coincidiam, vinha notando a tristeza e a nostalgia avolumarem-se no semblante do amigo e servidor. Certo dia, quando juntos preparavam montaria para Alberto, sem querer ferir a sensibilidade e devassar os segredos do amigo, arriscou: Juvenal, o que há com você? Venho notando-lhe uma tristeza crescente. Acaso está apaixonado por alguma donzela da fazenda? Pior que isso, redarguiu espontaneamente. Estou amando uma escrava do Barão Macedo. Ismália é a luz dos meus olhos, que estão tristes por terem mergulhado nas trevas da solidão. Romualdo proibiu-me de vê-la. Sei que é em meu benefício, mas a realização dos meus sonhos é quase impossível. Estou desesperado, seu Francisco, e mais que isso, a cada dia que passa as minhas esperanças se apagam um pouco. Gostaria fosse verdade o que dizem os brancos quando afirmam que escravo não tem sentimento por não ser gente. Que é isso, Juvenal? Atalhou o rapaz. Nós somos brancos e, no entanto, toda a minha família os considera gente, as pessoas humanas às quais estendem um indiscutível afeto. Perdão, seu Francisco, explicou o rapaz envergonhado. Não me referi aos senhores, nossos benfeitores, mas aos outros fazendeiros que possuem os nossos irmãos de cor. Você está deixando revoltar-se, Juvenal, respondeu Francisco bondosamente. Isso não é bom, porque desperta sentimentos maus, que só complicam a vida. Ademais, nada é impossível e lhe prometo interessar-me pelo seu caso. Talvez ache uma solução. Por agora, meu amigo, vamos ao trabalho com alegria. A fé, com o concurso do tempo, soluciona todos os problemas, grandes ou pequenos. Leve a montaria para Alberto, enquanto preparo a minha. Não quero ver mais essa cara de tristeza que nunca conheci em você. Diante das palavras generosas de Francisco, Juvenal não pôde esconder um sorriso de alegria. Saiu a passo firme, puxando pela rédea de couro cru o fogoso animal de que Alberto se servia para suas incursões rotineiras pelos campos.
Logo em seguida, Francisco saía do estábulo a cavalo, indo reunir-se a Alberto em demanda às obrigações do dia. Cavalgando lado a lado com o irmão, o moço ia imerso na preocupação que lhe adviera do caso amoroso de Juvenal. A única maneira de ajudá-lo, pensou, seria comprando ao barão a escrava Ismália, o que não lhe seria sacrifício algum se o mesmo concordasse. Ato contínuo relatou ao irmão o problema de Juvenal e suplicou-lhe interferisse propondo a compra da cativa. Ambos inocentemente acharam a solução muito viável e acertaram providenciar a transação. Afinal, ao barão pouco se lhe iria importar desfazer-se de um escravo, mormente sendo mulher, pois os braços femininos quase nada produziam no trabalho. Comerciante como era, tendo em vista a preferência por um escravo determinado, poderia, o que era muito natural, regatear no preço. Depois de terem vencido alguns quilômetros de estrada poeirenta, da qual o casco dos animais levantava uma nuvem fina de pó que lhes rastreava a passagem, como se fossem dois cavaleiros solitários do deserto, toparam com o barão que trilhava junto à divisa, inspecionando a limpeza do cafezal. Após os cumprimentos recíprocos e a observação quase simultânea que fizeram ao rigor do sol, Alberto feriu o assunto. Barão Macedo, disse com firmeza, estamos precisando comprar uma jovem escrava. Não poderia o senhor vender-nos uma da sua senzala? Será até um prazer servi-los, retrucou o barão, que via no episódio uma oportunidade para aproximar-se mais dos dois jovens. Quando quiser, venha escolher uma. Venha depois do jantar, pois assim nos sobrará tempo para uma boa conversa. Aliás, Margarida tem perguntado por você. Ficou encantada com a visita que nos fez, a qual, na primeira oportunidade, corresponderemos. Muito grato, Barão Macedo, respondeu Alberto respeitoso. Os senhores é que são muito bondosos e nos veem com bons olhos. Dona Margarida é encantadora e ser-nos-á um prazer recebê-los em nossa casa, quando se dispuserem à visita. Quanto à escrava, continuou o moço, não há necessidade de escolha. Estamos interessados na jovem Ismália e dispostos a pagar-lhe bom preço por ela. O barão franziu a testa, intrigado, e perguntou-lhe, procurando descobrir o motivo da preferência. Por que essa negra? Até que ela não é das melhores que lhe posso oferecer. Alberto não esperava a pergunta e, sem lembrar-se do despeito e da inconformação do fazendeiro pelo seu lote de cativos, respondeu inocentemente e em seguida. Queremos brindar um nosso servidor que está enamorado por ela. Juvenal é um bom trabalhador e bem que merece essa oportunidade de constituir um lar feliz. As palavras de Alberto calaram como látego de fogo no espírito do barão, que o ouvia quase sem poder dissimular a indignação. Ora, pensava ele, isso era o cúmulo. Chamar um escravo de servidor e ainda pretender que ele, Barão Macedo, lhe vendesse uma cativa para presentear a cobiça de um negro sujo. Esquecia-me, meu jovem, de que essa escrava está sendo pretendida pelo meu capataz, disse o barão, recompondo-se. Temo que Juvencio, que é meu braço direito para manter a ordem na fazenda, se desgoste.
mas pode escolher qualquer outra e terei prazer em servi-lo. Finalizou o barão, dando a entender que fechava a questão em torno de Ismália. Só então é que Alberto caiu em si do quanto for ingênuo. Enrubescendo com a negativa inesperada, respondeu: Bem, barão Macedo, se é assim, não me cabe criar-lhe um problema com seu pessoal. Agradeço-lhe a generosidade e espero poder servi-lo no que for possível. O episódio gelou a conversação, chegando logo em seguida às despedidas dos fazendeiros. Enquanto Alberto e Francisco se retiravam, desapontados, temendo possíveis consequências para a escrava inocente, o barão continuou seu caminho profundamente impregnado de ódio pelo acontecido que recebera como uma ofensa à sua dignidade e aos seus princípios. À tardinha, quando os escravos regressavam à senzala depois de um dia extenuante de trabalho, o barão chamou Juvencio, seu capataz, antes mesmo que este pudesse recolher-se para a higiene pessoal. Tal sua disposição de extravasar a cólera que lhe queimava o cérebro egoísta e mau. Juvencio, disse ele, mordendo os lábios, na senzala tem uma negra de nome Ismália que está sendo pretendida por um servidor do Dr. Alberto. Tome-a e entregue-a aos seus auxiliares, ou use-a você, se quiser. Faça passar por todos e que fique com eles por alguns dias, a fim de que se divirtam. Vamos dar uma lição a essa negra ordinária e aquele imbecil. Juvencio retirou-se eufórico. Mandou que apanhassem Ismália e a levassem ao seu aposento, antegozando a noite de luxúria que pretendia levar a efeito. Ismália enlouqueceu face às servícias a que fora submetida, servindo de pasto àqueles animais que a humilharam. Já na segunda noite, era um farrapo de gente que se entregava inerme à sanha dos seus algozes. No entanto, o barão não se dera por satisfeito e antes de sacrificá-la, pois não pretendia cuidar de uma escrava louca, arquitetou um plano diabólico. Sim, pensava ele febrilmente, vislumbrando a oportunidade de desencadear uma guerra contra os Sousas. Irei dizer ao imbecil do Alberto que seu escravo incitara Ismália a fugir e exigirei que castigue o seu pretendente. Ninguém fará o barão Macedo de trampolim para mimosear um negro ordinário. E com a mente se desintegrando nesse propósito vil, mergulhou em ansiedade expectante, aguardando com impaciência mais um dia para pôr em ação seu nefando plano. Sousa completara o curso de preparação para o contato terreno e naquele dia descera com Sálvios para a crosta, rumando diretamente para a fazenda. Sua emoção não tinha limites. Enquanto demandavam a propriedade, vinha mergulhado na alegria de rever os familiares e a terra abençoada que lhe dera oportunidade de trabalho e renovação. Recordava os dias felizes da existência terrena e agradecia a Deus a oportunidade de ter podido ser justo nos seus atos. Descerraram-se-lhe os mistérios da reencarnação e aprendera que muitos espíritos melhores que ele padeciam sob a pele pigmentada pela melanina, simples contingência natural a que os homens prestavam tanta importância, até o descalabro de renegarem a condição humana aos reencarnados negros.
Queria identificar os corajosos espíritos que aceitaram o sacrifício daquela provação e beijar-lhes as mãos pelo heroísmo. Nos dias da sua ausência física, sonhara incessantemente com um instante de rever Maria Cristina, a doce companheira que lhe sustentara as lutas, partilhando-lhe as alegrias e tristezas. Como estaria ela, agora que esse sonhado instante se avizinhava, para atenuar-lhe a saudade e transmitir-lhe as emoções do reencontro? Imaginava a situação singular que iria enfrentar, vendo-a diante de si, e, no entanto, separados pelo vidro vibratório posto entre os dois mundos. Naturalmente que ela, pelo menos, iria sentir as vibrações do espírito ao qual estava poderosamente ligada por laços afetivos muito puros e muito profundos. A palavra de Salvius tirou-o das reflexões, avisando-o que chegavam, tocando logo em seguida o solo da propriedade, em sítio próximo à fileira de casas geminadas onde os escravos habitavam. Mal suspeitava Sousa das emoções que aquele dia lhe reservava. Eram cerca de 14 horas. A atividade na propriedade era intensa como de costume. A alguns passos dele ficava a moradia de tio Henrique, e foi para lá que Salvio se dirigiu, seguido do amigo. De cócoras, na soleira da porta, o preto velho meditava. Seus olhos pensativos e encravados na face que o tempo e a intempérie enrugaram, pareciam dois entes independentes do resto do corpo, já desgastado e quase inútil. Tinham vida moça e guardavam no brilho a lucidez e entusiasmo dos jovens, como reafirmando a eternidade daquele espírito que olhava pelas duas janelas orbitais, contemplando as belezas do mundo que o rodeava. Espírito resoluto ganhara na existência física a consolidação de virtudes peregrinas trazidas de um passado insondável. O sofrimento fora-lhe o buril precioso com o qual sua humildade e consciência do dever talharam-lhe o perfil extraordinário que se impunha a todos. Nunca ninguém ouviu reclamar, queixar-se, nem revoltar-se contra quem quer que fosse. Tio Henrique era a primeira surpresa que Salvius reservava a Sousa, a fim de confortar-lhe o espírito e fazê-lo ver num relance os valores da vida humana, fortalecendo-lhe a disposição para os reencontros daquele dia. O sol derramava-se sobre a terra em raios de calor inclemente àquela hora, e refletindo-se nas paredes brancas das casas ou na face lisa das folhas, ganhava a sua luz maior intensidade, de tal sorte que a claridade reinante quase ofuscava a vista. Ao aproximarem-se as duas entidades de tio Henrique, este ergueu a cabeça e mirou-as de alto a baixo, como se as estivesse vendo, tal a precisão dos seus movimentos. Sousa olhou para Salvius intrigado e já armava uma pergunta de curiosidade, quando o velho falou em voz reservada, à maneira de quem teme ser ouvido por pessoas da proximidade. Salve, Coronel Sousa! Que alegria em revê-lo! Tenho esperado este instante por longos dias, procurando-o ansiosamente ao meu redor. Queria agradecer-lhe, como agradeço nesse instante, pelo apoio que recebi do seu espírito generoso, que soube ajudar-me e a dominar minhas emoções e a valorizar a vida que desfruto. Este preto velho
e hoje quase imprestável, carrega-o no coração, não como um Deus, porque não se pode transferir a ninguém esse amor maior da vida, mas como um pai benevolente que muito amou e ergueu altares de reconhecimento imperecível. Fico feliz por vê-lo e a alegria desta hora que aguardei por longos meses de saudade. Eu a exprimo beijando-lhe as mãos generosas que me sustentaram por dias, que sem elas poderiam ser tenebrosos, como costuma acontecer com meus irmãos de cor. Souza estava pálido e completamente inibido diante do surpreendente fenômeno da sua identificação, extremamente emocionado pela manifestação de reconhecimento que o amigo lhe tributava e mais admirado ainda por assinalar um fenômeno nunca antes registrado por seus olhos. À medida que tio Henrique falava na demonstração afetiva, ia se nimbando de luz num crescendo que o transformou pouco a pouco em pequeno e contrastante sol a emergir daquele corpo negro, transfigurado diante da magnificência de luz que irradiava. As lágrimas, sem que pudesse contê-las, assomaram-lhe aos olhos, derramando-se pelas faces. Sentiu ímpeto de arrojar-se diante daquela alma extraordinária, da qual podia agora mais nitidamente identificar a grandeza espiritual, para beijar-lhe as mãos venerandas e suplicar-lhe perdão do quanto certamente deixou de fazer-lhe, estando ao seu alcance. Salvius acompanhava as emoções de Souza, tocado também pela cena singular, e diante da estupefação do amigo explicou generoso. Souza, meu amigo, tio Henrique pode ouvir-nos e ver-nos claramente, graças aos valores espirituais que ajuntou no passado e mercê da disciplina e humildade com que tem vivido a presente existência física. A sua percepção se alonga até o nosso plano. Pode estabelecer com ele sem qualquer receio a conversação. Foi tio Henrique, todavia, quem retomou a palavra. Que é isso, Coronel Souza? Disse em tom de gracejo. Afinal, quem está vendo fantasma sou eu. A pilhera teve o condão de colocar Souza à vontade. Recompondo-se, senhoreou-se das próprias faculdades e respondeu. Tio Henrique, eu é que devo beijar-lhe as mãos agradecido, pois só hoje vejo mais claramente o quanto fui ignorante. Convivi tantos anos com você e, no entanto, nem de longe suspeitava da qualidade do espírito que me servia tão devotamente, nem pude descobrir-lhe as faculdades admiráveis que o punham em contato com outro plano da vida. Agora sei de onde provinha a sua sabedoria e de onde tirava tanta certeza no futuro para alimentar-se na renúncia. Como são tolos os homens correndo atrás de posses efêmeras, de qualidade transitória, que o sopro da verdade reduz às cinzas. Como fui tolo também, encastelado na torre de marfim da minha vaidade, eu que muitas e muitas vezes vi-me diante do espelho da imaginação como um ser superior. Deixe disso, coronel, atalhou tio Henrique. Você soube viver bem a sua vida e, creio eu, ninguém deve esperar que o espírito encarnado guarde as perfeições de uma entidade angélica.
Todos nós não passamos de almas devedoras, empenhadas na liquidação dos próprios débitos. Crê que ganhei esta gaiola revestida de pele escura, sofrendo a injustiça de Deus? Pode acreditar que tanta ferrugem de vaidade tinha meu espírito, não lhe restando outro caminho que o da humilhação mestra bendita, quanto dolorosa, que nos lava a alma, ensinando-nos na subalternidade e na marginalização a cultivarmos a paciência e o perdão, a renúncia e a tolerância. Nós temos, meu amigo, a existência necessária. Nenhum de nós, diante dos ditames da providência, poderia trilhar outros caminhos que não os que a vida espontaneamente nos oferece. Mesmo que o homem não procure Deus, desde que não agasalhe a revolta e venha passo a passo sua caminhada, aproveitará a sua existência integralmente. A busca de Deus é um objetivo da filosofia que não faz falta à realidade, pois Deus está dentro de nós mesmos, com o nosso consentimento ou sem ele. Deus é a vida e a vida é luz. Finalizou tio Henrique, expendendo seu pensamento luminoso. Souza não continha a sua admiração e as palavras que aquela boca escrava, mal formada pelas mandíbulas sem dentes, proferia, caíram no seu espírito como raios de luz, rasgando o horizonte do entendimento. Longas interrogações acerca do passado brotaram-lhe na cabeça, e porque Sálvios talvez lhe tivesse observado o interrogatório inoportuno, pensando estar diante de um oráculo, estendeu a destra e tocou a fronte enrugada do preto velho, perdendo este gradativa e rapidamente a lucidez das faculdades. Coronel Souza, exclamou tio Henrique, não posso vê-lo mais, todavia, peço-lhe venha estar sempre comigo, para que eu possa fortalecer-me com a sua presença. O negro velho acha que agora, mais do que nunca, precisará do seu apoio. Souza olhou tristonho para Sálvios, pesaroso do rompimento do contato que lhe trazia tanto conforto ao coração e tanta luz para o entendimento. Souza, explicou Sálvios carinhosamente. A providência se impunha. Por muitos dias, tio Henrique não poderá registrar-lhe a presença. E isso é bom para você até que reúna recursos que bastem para o equilíbrio emotivo e a justa compreensão do fenômeno. A chuva que embebe e fertiliza a terra, se cair em demasia, arrasta-lhe as qualidades criadoras. Do mesmo modo, a mesma luz que jorra por essas janelas do infinito pode ferir-nos à vista e carrear-nos para os deslumbramentos improdutivos. Acalma a sua curiosidade e contenha o seu entusiasmo. Tudo vem a seu tempo e na medida certa. Vamos à nossa visitação e goze o quanto possível a aventura do reencontro com as outras almas aqui vinculadas e que se prendem ao seu coração. Tomando o amigo pelo braço, demandaram juntos, atravessando os largos terreiros de café, a moradia vetusta e erguer-se logo acima.
A velha porta de jacarandá, entalhada caprichosamente por mãos hábeis, como era costume, tinha uma das folhas duplas aberta, e por ela enveredaram na residência, invadindo-a até a sala de estar, onde Alberto, sentado junto de pequeno reposteiro, manuseava alguns papéis. Na poltrona preferida de Sousa estava Dona Maria Cristina, entretida na conclusão de pequena peça de mesa. Sousa parou no limiar da porta com o coração a bater descompassadamente. A emoção do reencontro lhe invadia todo o ser e sentia-se como uma criança de escola na iminência de proferir um discurso diante de uma vasta plateia. Fitou amorosamente a companheira de tantas lutas e, com grossas lágrimas a lavar-lhe o rosto, aproximou-se devagarinho, enlaçando-a cheio de ternura. Maria Cristina sentiu como leve perpassar de uma brisa muito suave a reconfortar-lhe o ser, e sem saber por que lembrou-se do esposo, surgindo-lhe na imaginação a sua imagem máscula e esguia, como um herói dos sonhos de criança. Num átimo sucediam-se as imagens dos momentos felizes que viveram juntos, e talvez pela emotividade do próprio Sousa que a enlaçava, deixou-se invadir por uma idêntica emoção. Alberto, meu filho, disse como que para conter as lágrimas de saudades. Parece até que sinto a presença de seu pai junto de mim. Tão forte e repentina veio-me a sua lembrança. Não sei se isso é o resultado de não ter me habituado ainda sem ele ou se, de fato, é o seu espírito que me busca a companhia. Finalizou reticente. Ora, mamãe, respondeu Alberto com segurança. Deixe disso. É justo que a senhora tenha saudade do companheiro de tantos anos. Porém, daí para afirmar que o espírito de papai pode estar aqui, vai muita distância. Afinal, para sermos razoáveis, nunca ninguém provou a possibilidade de retorno após o desenlace físico. Respeito-lhe os sentimentos, contudo, acho perigoso a senhora dar guarida a essas soluções nascidas da superstição. O moço, evidentemente ignorante dos problemas do espírito e temoroso de que a genitora viesse a caminhar para uma perturbação, disse isso procurando ajudá-la. Dona Maria Cristina, diante da manifestação do rapaz, achou sensatas suas palavras e procurou varrer do pensamento as imagens da recordação, muito a contragosto de Sousa, que lhe permutava as energias afetivas, e sentiu-se de pronto desligado da troca recíproca. Olhou o filho com ar de desaprovação, mas lembrou-se de que o rapaz não podia conhecer e nem suspeitar da realidade da vida espiritual, compreendendo na sua manifestação espontânea o desejo de ajudar. Meu amigo, disse Sálvio socorrendo-o. Não podemos exigir dos outros manifestações que não aprenderam, e com muito mais razão quando, sendo seus mestres, não podemos ensinar-lhes. Instado por Sálvios, Sousa percorreu sem pressa todas as dependências do casarão, detendo-se aqui ou ali, enlevado pelas reminiscências, deixando seu espírito invadir-se das doces recordações do passado tão feliz. Quando Sousa de volta reunia-se ao grupo, uma criada entrou na sala e anunciou a presença do barão Macedo, acompanhado de Juvencio, seu capataz, desejando falar urgentemente com Alberto. Ao ouvir o recado, Sousa estremeceu. Que viria fazer em sua casa, onde há muito não pisava o indesejável barão?
Sua tão breve ausência teria sido suficiente para que ganhasse a confiança dos seus familiares? E Alberto saberia acaso da qualidade desse homem com quem estava lidando? Essas interrogações que afogueavam o cérebro de Souza perturbavam-no. Estava certo de que com aquele homem nunca poderia vir a paz. Salvius acercou-se mais de Souza, notando-lhe a preocupação. Alberto pediu à criada que introduzisse o barão até a sala e todos ficaram na expectativa da inesperada visita. Em breves momentos, o barão Macedo e Juvencio entravam. O capataz vinha logo atrás do patrão. O velho barão parecia bastante irritado, o que se podia notar pela sua expressão dura e pelos olhos com gestos que aparentavam querer saltar das órbitas. Vinha representar uma peça e, sem dúvida, aquela animosidade não se relacionava com seu papel. Na verdade, ele odiava aquela fazenda, bem como todos os seus moradores, pois além de nunca lhe ter rivalizado no rendimento, via com desprezo a liberalidade que ali imperava. Ademais, odiava os Souzas e a curta permanência na propriedade já lhe bastara para despertar-lhe os maus sentimentos. Após as saudações protocolares, foi o barão quem deu início à conversação. Doutor Alberto, disse ele em tom grave, venho tratar de um assunto muito delicado e espero receber a sua justa compreensão. Alberto inquietou-se com as palavras do velho escravocrata. Dona Maria Cristina, da mesma forma, sentiu um ligeiro calafrio percorrer-lhe o corpo, temendo um confronto no qual o filho não teria muita chance, dada a sua inexperiência. Do outro lado da vida, Souza sentiu-lhe as poderosas vibrações de ódio e as suas primeiras palavras adivinhavam uma hora difícil para todos eles. Salve-os, que podia ver e sentir além de todos os participantes da reunião, pôs-se em estado de alerta. Aquele seu escravo que atende pelo nome de Juvenal e que se enamorou de uma negra da minha senzala, está planejando a fuga da minha escrava para se juntarem. Não fora a diligência do meu fiel capataz, que a esta hora teria que estar caçando esses negros ordinários pelas matas da redondeza. Agora, Alberto, os seus servidores foram longe demais. À medida que o barão falava, a sua palavra ficava mais áspera e contundente, o seu ódio crescia e já era fácil notar-lhe o esforço para não explodir como de costume. A afirmativa do barão colheu a todos de surpresa. Jamais passaria pela cabeça daquelas almas generosas que Juvenal pudesse levar a cabo tal plano. Agora, meu caro rapaz, continuou o barão, vou exigir que você tome providências. Respeito-lhe, conquanto não me agrade, o direito de tratar as coisas de sua propriedade como bem entende. No entanto, já agora trata-se de uma invasão nos meus direitos e não vou permitir que esses negros ordinários amotinem minha senzala, nem facilitem a fuga dos meus cativos, ainda mais para satisfazer seus apetites libidinosos. Finalizou o velho barão, acompanhando a estupefação de Alberto e aguardando-lhe a palavra. O moço estava como que petrificado. Não sabia o que dizer. Não conseguia coordenar os pensamentos para poder dar respostas à denúncia inconcebível e à ameaça desafiadora.
Dona Maria Cristina estava em piores condições ainda. Conhecia o barão e adivinhava a sequência de dissabores que adviriam. Estava quase desfalecente de emoção e medo. Salvius aproximou-se dela e impôs a destra em sua fronte, transmitindo-lhe um forte jato de energias, senhoreando-se dos seus pensamentos. Ao influxo de Salvius, foi ela quem respondeu ao barão. Perdoe-me, barão Macedo, disse com a voz um tanto embargada. Mas a acusação é muito grave e, além disso, permita-me dizer que Juvenal é um moço bom, incapaz dessa iniciativa. Que provas nos dá disso? O barão enrubesceu, o ódio estampava-se-lhe na face e a indignação que lhe causou a observação feita agravou-lhe o estado emocional. Com o respeito que lhe devo, minha senhora, disse exasperado, não acho justo que duvide da minha palavra e sobreponha a ela qualquer pretensa virtude de um negro de senzalas. Afinal de contas, onde querem chegar com a mania de valorização desses imundos e revoltados? E voltando-se para Alberto, continuou. Tome nota disto, meu rapaz. Se esse negro Juvenal não for castigado, eu invadirei a sua propriedade e farei justiça com as minhas próprias mãos. Dou-lhe 24 horas para que tome providências a respeito. Findo esse prazo, não respondo pelo que possa acontecer. Dando nos calcanhares, retirou-se abruptamente da sala, acompanhado de seu capataz, que estivera em posição de alerta ao lado do patrão. Souza estava abatido. A indignação fazia-o tremer dos pés à cabeça, perdera o controle e deixava-se invadir por uma onda crescente de revolta. Salvius aproximou-se dele e confortou. Calma, caro amigo. O momento é de grande perigo para a paz desta comunidade. E será preciso que você não se deixe vencer pela revolta e pelo desespero. O barão Macedo achou um meio de despejar seu ódio sobre a família e se faz necessário que a ajudemos com nosso equilíbrio. Dona Maria Cristina prorrompeu em pranto, tomada de pavor. Seu filho não dissera uma só palavra. O barão se impusera sobre o moço em sua própria casa, sem que tivesse tido a coragem de defender-se, refutando-lhe a acusação e incriminando-lhe as ameaças. O barão fizera um desafio terrível e agora teriam de tomar um caminho. Salvius aproximou-se de Dona Maria Cristina e tocou-lhe a fronte. A boa senhora compreendeu a necessidade de sustentar o rapaz e enxugou as lágrimas. Alberto, meu filho, disse a custo, não tema as ameaças do barão. Vamos pensar com serenidade. Solucionaremos essa grave situação sem quebrar os nossos princípios e sem render-nos às exigências descabidas desse homem. Essa história que ele contou é uma injúria sórdida, que tem por fim o propósito que sempre alimentou de nos destruir. Juvenal não fez isso, eu sei muito bem. Tudo não passa de um pretexto para a vingança. Estava difícil para o moço sair do pânico em que mergulhara. Sua existência transcorrida sempre na paz e na ordem natural da família, nunca conheceram situação igual. Jamais lhe passara pela cabeça o advento de uma situação como essa. Sentiu uma insegurança infinita.
As palavras ameaçadoras do velho maldoso lhe infundiram terror inconcebível. Sentiu-se incapaz de pensar, de mover-se, de articular qualquer palavra. A voz da genitora parecia provir de grande distância. Ele chegava quase que sem nexo. Permanecera pálido e chumbado à cadeira, como uma estátua de pedra. Vamos, meu filho, disse a genitora. Recomponha-se e pensemos com calma na situação. Você deve ser o nosso sustentáculo e não pode entregar-se a essa prostração. O jovem reagiu. Fitou Dona Maria Cristina com os olhos lacrimosos e indecisos, procurando o seu arrimo e tentando fortalecer-se nas palavras generosas da mãe. Sousa percebia-lhe o medo terrível e viu desde logo que o moço não estava em condições de decidir. Quis aproximar-se dele, mas Salvius obstou-o. Deixe-o, Sousa, disse. Seu filho deve decidir por si mesmo a fim de resolver a situação. Você não pode tomar-lhe o lugar. Nossa influência poderia levantar-lhe o ânimo por alguns instantes. Todavia, entregue a si mesmo, teria de consultar de novo a consciência. Se quisermos realmente ajudar, cabe-nos orarmos a fim de transmitir-lhe energias espirituais que o sustentem. Lembre-se do nosso livre-arbítrio e de que a ninguém o Senhor estende provas para as quais não esteja preparado. Ademais, conquanto nos caiba ajudar os companheiros de luta, não nos é lícito roubar-lhes a oportunidade de andarem com os próprios pés e escolherem os próprios caminhos. Mas salve-os, obtemperou Sousa aflito. Esse moço não está em condições de enfrentar a situação. Qualquer solução que tentar será desastrosa se não puder comandar a luta. Tenho fundados receios de que estamos a poucos passos de uma catástrofe para toda essa gente sob a sua tutela. Eu compreendo, respondeu Salvius. Contudo, se cada viajante de um navio tentar tomar o leme ao capitão para imprimir a rota que achar certa, a embarcação certamente não aportará a lugar algum. Alberto é o capitão de uma nau que se prepara para enfrentar os rigores de tensa tempestade. Da mesma forma que o armador não entrega o barco para qualquer marujo, a providência divina, com mais justa razão, não coloca seus filhos sob a tutela de espíritos despreparados. Como o capitão consulta as próprias cartas de navegação para conduzir seu barco, Alberto consultará as próprias reminiscências para se decidir. Onde você enxerga o moço, deve apenas enxergar o espírito imortal que de experiências em experiências ajuntou grandes recursos. Alberto não sabe apenas o que você lhe ensinou, sabe tudo o que já viveu. Também não agirá talvez como você agiria, já que é distinto de você por todas essas circunstâncias. Confiemos. Nosso irmão achará o caminho que melhor atenda ao bem comum, mesmo porque, a esta altura, a solução pacífica é quase impossível. Mamãe, disse o jovem após emergir do pânico interior, qual caminho tomamos? Que devemos fazer? Não vejo nenhuma abertura para a situação terrível em que o barão nos jogou. Precisamos pensar, meu filho, respondeu-lhe a senhora apreensiva. Se castigarmos Juvenal, mesmo sabendo-o inocente,
para satisfazermos as exigências do barão, destruiremos a paz desta fazenda e jamais poderemos prescindir do pelourinho que sempre detestamos. Se nada fizermos, esse malvado é bem capaz de invadir nossa propriedade e então as perdas serão imprevisíveis. Se libertarmos o jovem negro, ele certamente será morto pelos jagunços do barão, tão logo deixe as nossas terras. Acho que não nos resta outra alternativa senão castigarmos Juvenal, mamãe, disse o moço pesaroso. Embora isso seja uma injustiça, parece-me o mal menor. De outra forma, os sanguinários asseclas do barão com facilidade nos reduzirão a pó, nós que nunca aprendemos a matar. Salvius procurou os olhos de Sousa como a sondar-lhe o pensamento. O diálogo despertava-o para a realidade. O problema suscitado por uma calúnia urdida pelo ódio era realmente de difícil solução. Se estivesse no lugar do filho, pensou que caminho tomaria? Sentiu a pena dos familiares colocados no vértice da angustiosa situação. Chorava discretamente. O amigo espiritual tomou-o pelo braço, convidando-o para um passeio ao ar livre, fora da atmosfera pesada do ambiente, contaminada pela presença do Barão Macedo.